Olá, seja bem-vindo. Esse daqui é mais uma lição da Escola Sabatina e a gente está falando aqui sobre a lição da Escola Sabatina aqui no Parque Araribá. Na verdade, nem todos, tá? Mas daqui a pouco a gente apresenta, eu conto onde eles estão aqui. E hoje eu tenho dois amigos especiais, o Genival e o Evandro. O Evandro está aqui bem pertinho, exatamente do lado da igreja do Parque Araribá, onde ele mora ali. E seja muito bem-vindo, Evandro, que bom que você está aqui. Semana passada ele me salvou, eu não podia estar na live, mas ele conseguiu gravar, conseguiu fazer um negócio super especial e eu não consigo fazer aquilo, então, Evandro, top demais, muito obrigado por semana passada e obrigado por estar aqui junto com a gente, amigo. Boa noite, pastor, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez na lição da Escola Sabatina, junto com vocês que estão aqui nos acompanhando nessa lição. Esperamos que as palavras que dermos aqui, né, as palavras que expressarmos aqui, possam ajudar você na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual e na compreensão da lição dessa semana. Amém, boa. Eu tô falando também de alguém quase de fora do Brasil, né? Tá lá... Não tá tão longe assim, não. Eu tô brincando. Eu tô falando também com o Genival, que tá aqui junto com a gente. O Genival, ele frequenta a igreja do Parque Jardim Ingá, que é aqui do nosso distrito também, mas hoje ele tá um tequinho mais longe. Ele tá ali no norte da Bahia, é isso? Onde é que você tá, Genival? Conta aí pra gente. Boa noite, meu povo, tudo bem? Estou aqui na Bahia, a 2.000 quilômetros de São Paulo. Bastante longe, e é um prazer estar aqui para recapitularmos a lição. E esperamos que o Espírito Santo conduza e que nós possamos fazer uma boa recapitulação da lição. Ô, gente, é brincadeira o negócio de estar fora do Brasil, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Genival, você já foi na igreja aí? Você tá uns dias aí já. Você já foi na igreja aí, né? Você já tá uns dias aí. Que lição já, que eles aí na Bahia? Eu cheguei aqui no sábado à tarde, né? Meio-dia, e já participei aqui da igreja aqui teve um JA envolvendo aqui umas 5 igrejas, né? Aqui juntamente com o meu irmão que estava aqui, e ele viajou na segunda-feira, né? Então eu cheguei aqui no sábado, ele na segunda-feira já retornou lá para São Paulo, e já também, quarta-feira também, então teve já domingo e quarta-feira, então já terceiro dia aqui indo para a igreja, aqui a gente está fora do estado, mas a igreja está dentro de nós. É isso aí, essa ideia. Aí sim. Sabe o que é o mais legal? É que assim, ó, ele estava na Bahia, mas se ele estivesse em qualquer outro país, sabe qual que é a lição que ele estava estudando? A lição da Escola Sabatina. Nenhum outro lugar que faça parte da Igreja Adventista tem outro material a não ser a lição da Escola Sabatina. E eu estou mostrando para você aqui o meu aplicativo, porque eu já tenho a lição da Escola Sabatina nova, essa aqui a gente vai estudar, falando exatamente sobre o Evangelho de Marcos. E se você aí não tem a lição ainda, por favor, busca para que você também tenha a sua lição da Escola Sabatina. Eu sei que o Genival está lá também no virtual junto comigo, mas o Evandro tem ali a lição também física. Mostra aí pra gente, Evandro, só pra gente fazer a propaganda aí. Você precisa ter a sua lição da Escola Sabatina. Você não pode deixar de ter esse conteúdo que é tão importante. E aí é muito simples. Ou você compra ela de papel, física, daquele jeito, ou então você usa como a gente usa, e eu sei que do Evandro também a preferência é a virtual, e a gente gosta de usar, a gente lê muito a lição no celular. E pra gente é como funciona, e talvez seja o melhor para você. Então, não sofre não, dizendo assim, não consegui, não tem... Não. Vai atrás da lição, que tem como você ter a lição da Escola Sabatina em todos os lugares. E aí, repito, uma coisa que eu já repeti algumas vezes no trimestre passado, nós aqui precisamos entender que a lição da Escola Sabatina é muito importante para a nossa vida como igreja adventista. Porque esse é o coração da nossa igreja, é o que une a nossa igreja. Onde você for, você vai ter gente estudando exatamente sobre o Evangelho de Marcos nesse sábado que nós vamos passar aqui. Vou falar em Evangelho de Marcos, esta aqui é a nova lição da Escola Sabatina. Se você ainda não tem, busca ela, por favor. Estou repetindo, porque é muito importante você ter um material de estudo da Igreja Adventista. Esse aqui é o material, o Evangelho de Marcos. Basta você encontrar... eu coloquei foi o comentário, não tem problema. A lição é exatamente a mesma coisa, desse mesmo jeito. E você também pode encontrar junto com a gente e estudar junto com a gente esse material que é tão importante. Ok? Disclaimers, avisos e todo o resto feito, e nós vamos começar agora o estudo da lição da Escola Sabatina. Vou pedir para o meu amigo Evandro, para que ele então divida essa palavra de oração, para que ele converse com Deus, ou melhor, que ele faça essa oração pedindo a Deus para estar junto com a gente. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá então, convido a todos a fechar os olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Santo e eterno Senhor, nós agradecemos a Ti pelo grande privilégio que temos nesse momento.
mesmo distantes, mesmo em locais diferentes neste mundo, nesse país, nós temos a certeza da nossa união contigo através do poder do teu Espírito Santo e da tua palavra. Que ao estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina, o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensine as verdades que o Senhor quer que aprendamos e possamos, através delas, fortalecer a nossa fé, nos unirmos mais uns para com os outros e nos prepararmos para o encontro com o Senhor nos ares. Que esse trimestre possamos aprender muito do plano que o Senhor tem para a nossa vida e que possamos ser verdadeiros missionários, compartilhando aquilo que o Senhor fez conosco, com outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Evandro. Vamos lá, bater um papo sobre a lição da Escola Sabatina, que é muito importante. Eu, como sempre, uso o primeiro gancho que a gente precisa ter aqui, que é ler o verso para memorizar. E é sempre o que está primeiro marcado na minha lição. E eu convido você, lá, se você não tem sua lição aí, abre em Marcos, no capítulo 1, nos versos 14 e 15. O livro de Marcos diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Interessante, né? Que ele começa falando assim: o tempo está cumprido. E daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque a lição acabou falando sobre isso, e é muito importante entender que tempo é esse, o que é que tinha sido cumprido. Mas eu volto aqui um pouquinho para a gente começar a entender que livro é esse. Essa lição dessa semana é mais ou menos uma introdução sobre que livro de Marcos é esse, quem é esse Marcos, e por que a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre esse texto especial. Vocês sabiam que os 4 evangelhos, a gente não tem certeza absoluta de quem são os autores? A Bíblia, obviamente, tem ali os nomes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que a gente não tem exatamente a certeza. Quando a gente estuda a teologia, a gente descobre que eles são livros que são atribuídos a essas pessoas. O único que tem uma menção por cima é o livro de João, porque ele fala que aquele é o livro do discípulo amado. Então aí você já faz a alusão dizendo que o discípulo amado é João, então por isso a gente faz ali a alusão. Mas o livro de Marcos não, a gente tem que buscar em outros livros a indicação de que aquele ali é um livro realmente escrito por João Marcos, um dos pregadores da época primitiva do Evangelho. Mas isso é importante pra gente, Evandro, Genival? O que é que importa no texto sagrado? Eu acho que essa é a pergunta de agora, pra gente falar um pouquinho sobre o primeiro dia de estudo da lição. Genival, conta pra mim, o que você acha aí? Que tipo de informação é importante? Será que o nome da pessoa que escreveu é realmente importante pra gente saber? Eu acho que o que mais importa é a mensagem, né? Uhum. Porque é uma mensagem muito rica, que ele traz personagens, né? 3 personagens, né? Sim. Nós vamos ver mais adiante. Sim. Mas se o nome do autor pouco importa, porque a mensagem de esperança é o que mais importa, é que a mensagem, qual o tipo da mensagem que ela nos traz, né? Isso é que é o mais importante. Sim, concordo. Evandro, você ia falar? Pode falar. Uma coisa que o Evangelho de Marcos ele se destaca é que ele é o livro mais curto entre os 4 evangelhos, né? E não sei se é coincidência, mas é aquele que tem mais ação, aquele que tem uma certa urgência, que as coisas aconteçam, que ele fala, vamos logo, ele usa muito uma palavra grega, eu não sei falar muito grego, mas está escrito eltos, e isso quer dizer imediato, logo, então ele tem uma certa urgência em proclamar a sua mensagem, em falar para as pessoas essa mensagem, e é muito interessante. Outra coisa muito importante que ele traz aqui, diferente, por exemplo, do livro de Lucas, além dos detalhes, dos lugares onde tudo está acontecendo, as histórias que são contadas aqui, é que ele traz o sentimento. Ele mostra que Jesus, por exemplo, não é apenas um Deus que veio aqui cumprir a missão, vai lá e já bateu o ponto, cumpriu o que eu tinha que fazer, mas traz um Deus que tem sentimentos, que tem emoções, que se compadece, que se emociona conosco. E isso é algo muito bonito de se ver.
Então a gente vê ali as promessas, o amor, o cuidar de Deus para com o ser humano. E isso é uma lição muito boa, principalmente quando nós nos sentimos que não somos amados, que Deus não está presente conosco, que Deus não se importa comigo. E Marcos, de certa forma, ele mostra que não, Deus ele se importa comigo. Ele se importa com você que está assistindo a lição. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia mesmo. Por isso eu coloco aí, respondo, né, a pergunta, assim como o Genival, assim como o Evandro colocaram aqui. O mais importante não é nem eu saber o nome do autor que está ali, mas eu saber que aquele texto foi guiado, foi inspirado pelo Espírito Santo, e a própria Bíblia diz isso, né? Toda a Escritura foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e por isso a gente não precisa duvidar de nada, a não ser buscar ali os elementos que são importantes. É legal quando a gente entende o Evangelho de Marcos, porque existem algumas histórias, né? E a gente tenta entender quem é Marcos aqui. Logo no comecinho da lição, já no segundo dia que nós estudamos, a gente descobriu que Marcos se jogou na missão de pregar o Evangelho fora do lugar onde ele estava, né? Imagina lá, não é como hoje, né? Onde a gente vive num país onde 90% da população se diz cristã. Eu estou chutando 90%, não sei se é exatamente isso, mas 90% da população, quase todos, se dizem cristãos. E aí é muito fácil, né? Eu chegar em qualquer lugar e falar assim, opa, eu também sou cristão, eu tenho uma mensagem um pouquinho diferente. O que Marcos estava fazendo, João Marcos, nesse momento, era uma coisa muito maior, né? Ele estava iniciando junto com as outras duas pessoas que Genival citou ali, né? Com o apóstolo Paulo, com Barnabé. Eles estavam espalhando um evangelho que era totalmente diferente do que as pessoas conheciam, porque falava agora sobre um Deus de amor. Como é que aconteceu isso aí? Quem quer começar aí? Evandro ou Genival? Como é que aconteceu isso? O que aconteceu nessa missão que ele foi fazer, nesse campo missionário? Ele deu bem lá? Ou não funcionou muito certo? Como é que foi? Bem, eu vou começar aqui. Vai. A introdução de Marcos, né, a história de Marcos, diz que ele era um jovem, filho de uma mulher chamada Maria, aparentemente bem abastada, ou seja, uma pessoa que tinha condições financeiras de ajudar e colaborar com o evangelho. Tanto que a casa de Marcos, ou de Maria, mãe dele, né, era uma casa muito bem frequentada, inclusive por apóstolos, como, por exemplo, o apóstolo Pedro, né, onde havia muitas reuniões. Eu imagino a empolgação, né, de Marcos, de poder fazer parte de tudo aquilo que ele estava vendo, assistindo, ouvindo das pessoas que iam em sua casa. Então ele vai em uma dessas missões aí, ele começa a participar ali junto com Barnabé, junto com Paulo aí, de pregar o evangelho. Ele fala, eu quero ter essas experiências, eu quero aprender um pouco disso aí, né? E a gente percebe que a Bíblia não fala exatamente, mas a gente, com outras leituras complementares, a gente percebe que, num certo momento, Marcos ele fala, opa, isso aqui não é para mim, eu não consigo, acho que não é o que eu quero, e ele infelizmente desiste, ele para, simplesmente ele para, né? Eu já comportei, para quem não sabe, comportar é você sair em missão em outro estado, outra cidade, né? Vendendo literaturas, compartilhar a mensagem de Deus, e comportar não é algo fácil. E durante um período que eu comportei, eu vi várias pessoas desistindo, as pessoas abandonando, porque achavam que aquilo não era para elas. Eu tinha um parceiro de comportagem que ele desistiu, assim, ele ficou muito desanimado. E aí eu soube que no outro ano ele retornou à comportagem, e aí ele voltou com outro foco, com outro objetivo. Mas enfim, Marcos, na sua primeira missão, infelizmente, ele acabou fracassando. Um jovem, não sei exatamente a idade dele, mas eu imagino que seja um jovem mesmo, e ele não suportou ali tudo que o evangelismo, os trabalhos missionários exigiam. Ele acabou, infelizmente, no seu primeiro trabalho, desistindo, né? Sim. Fala, Genival. É interessante, é uma história tão bacana, assim. Eu não diria bacana pelo fato de ele ter fracassado, mas é algo que nos inspira, porque em algum momento nós podemos desistir de alguma missão, nos fracassar, mas isso não é o fim, né? Então, aconteceu também com Marcos, né? Aconteceu, ele fracassou na missão, certamente encontrou desafios, a qual estava muito além do que ele poderia suportar, mas adiante nós vemos que ele voltou, ele teve a chance, né? Então,
é uma esperança para cada um de nós que, em algum momento, não conseguir cumprir uma missão a qual nos foi colocado na mão, mas nós podemos ir tentar de novo. Não foi a primeira vez, mas eu vou tentar de novo. E funciona. Funciona porque nós temos resultado de Marcos que funcionou na segunda vez e nós vamos ver adiante. Sim, verdade. É interessante que a lição comenta que o apóstolo Paulo foi muito duro, né? Da primeira vez que ele falou assim, não quero mais saber desse menino aí. Esse cara não me deu confiança, eu precisava da ajuda dele, ele não me ajudou. E aí a lição até comenta assim, a gente consegue entender a dificuldade de Paulo, porque eles estavam numa empreitada nova, não tinha ninguém mais fazendo aquilo. Aí vou fazer a mesma comparação que o Evandro fez. Eu já comportei também. E por mais que eu tivesse vontade de desistir, eu tinha uma rede em volta, um grupo de pessoas que motivava, tentava colocar a gente para cima. Eles estavam sozinhos, eles só tinham eles ali para depender. Então, quando um deles desanima, eu imagino que o moral de todo mundo que estava em volta, com certeza, ficou mais difícil. Então, talvez seja essa a posição do apóstolo Paulo, dizendo assim, amigo, agora não quero você não. E ele rejeita, né, uma outra vez. Só que Barnabé aceita ele. E ele continua, né, fazendo a missão em outro momento. E essa daqui é a segunda chance. Então, quem sabe, aqui fica a nossa dica, né, para nós aqui. Você já tentou uma vez, tentou duas, tentou três e não conseguiu completar a missão, tentou ir à frente e não conseguiu trazer alguém para se batizar, tentou pregar e recebeu nãos ali. Não desiste, não. Continue insistindo, quem sabe busca um aprimoramento, busca alguma coisa que vai fazer você ser mais cheio, ter mais oportunidades. Digo lá, vou usar um exemplo aqui que eu estou tentando buscar. Eu estava conversando com os amigos aqui sobre a língua inglesa. É muito difícil para a gente que já está uma certa idade, querer aprender uma língua diferente, mas vai, busca. E eu estou tentando aprender, porque isso vai ser uma ferramenta para a pregação do evangelho. Esse é o objetivo, sabe? Quem sabe você retorna de uma missão ali fracassada, né, no modo de dizer, mas com a chance que Deus está dando para você se especializar em alguma outra área e poder ir novamente agora para ser excelente, excepcional. E foi isso que aconteceu com Marcos, né? João Marcos, quando retorna, a história que nós temos lá em Atos, no capítulo 15, é quando ele é rejeitado. Mas quando eu vou ali para 2 Coríntios, no capítulo 11, não era 2 Coríntios 11, Colossenses, no capítulo 4, Timóteo, no capítulo 4, Atos, deixa eu ver se é Atos 15, eu acho que é isso. Paulo faz a solicitação, olha, quando vocês vierem, traz João Marcos também, porque agora eu entendi que ele se especializou, ele buscou, ele conseguiu mostrar que agora ele tem um valor muito importante para a pregação do evangelho. Então, quem sabe essa seja a nossa segunda chance também, trazendo para os nossos dias, para a nossa oportunidade, né? Evandro estava querendo falar aí. Pode falar. Eu fico assim, ansiosinho um pouco, assim. Seguinte, o primeiro fracasso de Marcos aconteceu mais ou menos ali na década, ali mais ou menos em 40 depois de Cristo, né? Quando ele foi rejeitado, era uma pessoa muito jovem, tinha muita coisa para entender, para trabalhar e tudo mais, isso é normal acontecer. E depois ali, Paulo, como o pastor falou em Atos 15, já em 60 depois de Cristo, ou seja, quase 20 anos depois, Paulo, que antes havia brigado porque não queria Marcos de jeito nenhum do seu lado, agora olha para Marcos e fala, não, Marcos, cara, o Marcos é muito útil para mim, ele é muito importante. Isso me fez lembrar até um pouco, né, pastor, quando eu entrei na igreja, eu tinha 22, 23 anos de idade, e eu preguei num pequeno grupo, falei, quero pregar, e preguei num pequeno grupo, e eu achei que eu fui um fracasso, eu falei, nossa, que derrota, isso não é para mim, eu não quero saber de pregação. E aí eu perguntei para um irmão que é do Jardim Gá, o nome dele é José Torres. Eu perguntei qual o segredo para ser um bom pregador. E ele falou, é muito simples, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então, quando você entende isso, e eu entendi, ele só falou isso. Quando você entende que não é a sua mensagem, não é de você que está falando, mas falando de Deus, então você percebe que você não está sozinho, que a mensagem não é sua, não tem como ser rejeitada. E se rejeitar, não é você que está sendo rejeitado, mas Deus. E hoje a coisa que eu mais gosto de fazer é pregar. É a coisa que eu mais gosto de fazer, é de compartilhar a mensagem de Deus. Então, eu não sei se hoje estou falando para alguém que acha que não tem utilidade, acha que não tem dons, acha que não tem nenhum talento na igreja, já tentou algumas coisas, como o próprio pastor falou, e fracassou, não funcionou. Deus, através dessa lição, está querendo dizer para mim e para você, continue, insista.
Porque são através dessas experiências fracassadas que a gente vai descobrindo o sucesso. A lâmpada não foi inventada do dia para a noite. Houve vários projetos, fracassos, erros, mas finalmente aquele inventor conseguiu. E graças a ele nós temos a iluminação, que é tão importante para cada um de nós, né? Exato. E o quanto o Evangelho de Marcos ou o trabalho dele foi importante, a gente poder reconhecer, eu citei os textos, mas acabei não lendo, dois textos deles são importantes. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, fala assim, só Lucas está comigo. É o apóstolo Paulo dizendo assim, traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. Em Filemão, no capítulo 1, no verso 24, o mesmo apóstolo Paulo diz assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, esses são meus cooperadores. Ou seja, ele reconhece depois a mudança, a transformação na vida de Marcos e diz assim, nossa, ele é muito importante, traz ele, porque agora ele, pelo menos agora, ele entendeu, ele mudou, e isso é muito importante. A nossa vida como cristãos é essa mudança, essa transformação. Não dá para ser cristão e dizer que você já é o máximo e que não tem transformação, né? Pode falar. Só mais uma coisa interessante aqui, que o pastor falou, não basta só cristão, tal, e tudo mais. Pedro era um apóstolo, ele andou com Jesus, mas ele tinha um certo preconceito ali com os gentios, né? E Pedro, ele tinha Marcos ali como uma pessoa próxima. E o evangelho de Marcos é um evangelho focado muito em cristãos que eram gentios. Uhum. Ou seja, em algum momento ali, Marcos, ele deve ter mostrado para Pedro também, né? Outras pessoas tiveram essa influência, o Espírito Santo também, mas Marcos ele deve ter contribuído para mudar a visão de Pedro. E Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, 3, diz, e vossa coleção em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos, ele olha para Marcos como um filho, né? Tem um carinho, tem uma proximidade, assim, e é muito interessante. Veja como Marcos não foi apenas útil para Paulo, mas também foi para Barnabé e também foi para Pedro e, lógico, para cada um de nós hoje também. Não desista, né? Não desista, né? Fala, Genival, você ia falar também? Ia completar? Isso. Sabe algo interessante aqui que vale destacar? É a visão de Barnabé. E quando Marcos achava que não tinha jeito, Barnabé conseguiu ver em Marcos um potencial que naquele momento Paulo não conseguiria ver. Então isso nos faz refletir que a importância do trabalho conjunto, que às vezes nós temos uma visão e o outro tem uma outra visão, né? E a gente discorda, né? Mas o outro está enxergando aquilo que nós não estamos enxergando. E foi o caso de Barnabé, que enxergou um potencial que logo depois foi reconhecido por Paulo, né? Depois, isso foi bem interessante, isso, muito interessante. É interessante, né? Sim, porque ele insiste falando assim, não, pô, o João Marcos é importante, ele precisa sim ir, só que não se entendia o porquê, e até que ele insiste, e aí ele é ouvido depois de algum tempo. É importante a gente ver o quanto a visão de Marcos, agora levando em conta que ele foi um grande mensageiro da palavra, né? Afinal de contas, ele tem um livro com o nome dele dentro da Bíblia, né? O quanto a visão de mensagem dele é importante. Ele identifica quem é o mensageiro quando ele começa, então, a escrever. E aí vamos falar um pouquinho sobre o início do Evangelho de Marcos. Tem 3 versos ali que a gente precisa citar. Marcos, no capítulo 1, no verso 2, 3 e 4. Ô, Genival, você tem a Bíblia rapidinho aí? Eu vi que você estava com a Bíblia na sua mão. Você pode ler pra gente? Tem, Marcos sim. 1, nos versos 2, 3 e 4, por favor. Leia pra gente. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre essa visão, sobre quem era o mensageiro. E ele deixa muito claro e é muito legal isso daqui. Achou aí pra gente? Marcos, no capítulo 1, nos versos 2, 3 e 4. Tá na mão. Marcos 1, verso 2, 3 e 4. Isso. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Cortou um pouquinho ali, deixa eu ler o verso 4 aqui então, porque a internet lá tá um pouquinho devagar pelo jeito. O verso 4 completo dizendo assim, né? Assim então surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O que o Janival leu ali foram 2 textos do Antigo Testamento. E é interessante, por que é interessante a gente falar isso? Porque quando Barnabé insiste sobre o uso de Marcos que escreveu o livro, né? Ele estava falando sobre alguém que conhecia, era um pleno conhecedor da palavra. E aqui vem, talvez vou virar ao contrário, né? A gente estava falando sobre a nossa experiência como pessoas que fracassam e tem que insistir para se estudar mais um pouco, para aprender novas coisas, para se completar, né, para se motivar novamente e estar voltando à pregação do evangelho. Mas agora é o contrário, porque eu posso ver Barnabé agora, na pessoa de Barnabé, a força que ele tinha ao entender que João Marcos podia não ser ainda aquele grande pregador, mas ele era um pleno conhecedor da palavra, ele sabia do que estava falando, é por isso que ele começa falando no evangelho dele 2 textos do Antigo Testamento, apontando primeiro para João Batista, lógico, mas ele estava falando sobre o mensageiro que abriu o caminho para o Senhor. O Senhor, o Deus que estava vindo, quem era o Deus que estava vindo? Era o próprio Jesus. Ou seja, a pregação de João Marcos é muito importante não só para os nossos dias, mas para a igreja primitiva, como ela começou. Evandro, quer completar? Quer falar alguma coisa sobre esse conhecimento de João Marcos? Ter o conhecimento da Bíblia, dos seus princípios, é de extrema importância para que possamos ser mensageiros de fato úteis, que façam a diferença. Eu não consigo compartilhar com as pessoas aquilo que eu não possuo, né? Hoje a gente vê principalmente na internet, muitas igrejas, muitos pregadores aí famosos que falam de si, que falam do que acham, do que sentem, mas a verdade, o verdadeiro evangelho está baseado exclusivamente na Bíblia. Então, o conhecimento dos princípios é algo importante. A nossa comunhão, e eu gosto de falar isso, a nossa comunhão, ou seja, minha leitura da Bíblia, minha oração, minha busca do Espírito Santo, de Deus, de conhecimento, não serve apenas para mim, mas é chave fundamental para que eu possa ajudar outras pessoas na sua salvação também. Olha que interessante. Quando eu mantenho comunhão com Deus, eu estou ajudando a outras pessoas a se salvarem também. Esposa, filho, marido, enfim, as pessoas, meus amigos, porque eu tenho a base comigo. E isso que é uma demonstração de Marcos. Ele tinha pleno conhecimento daquilo que ele estava falando. Então, eu acho que esse é um destaque bem legal dessa lição aqui de Marcos. E é interessante assim, que a gente tem a informação de que ele não tirou isso da cabeça dele. Ele foi atrás. Aqui está um dos principais pontos. A gente precisa ir atrás e buscar o que é importante, porque é isso que nós somos chamados para fazer, né? Ouvir de alguma pessoa, ler na palavra e aí sim desenvolver a nossa espiritualidade, porque é isso que Jesus tem chamado a gente. Quando eu ainda continuo aqui no texto bíblico, já vai para a lição de quarta-feira, eu preciso, por causa do nosso tempo, né? Eu preciso falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus. E aí, quando eu falo sobre o batismo de Jesus, eu preciso trazer aqui para você Marcos, no capítulo 1, dos versos 9 a 13. Davi entrou aqui, deixa ele falar. Quando... Vem aqui, filhinho, vamos participar aqui então comigo, bora. Pronto. Olha aqui o meu dinossaurinho. Pronto, ele tá aqui. No de Jesus, eu tenho que falar também sobre como aquilo aconteceu. E quando João Batista batiza Jesus, ele tá fazendo algumas coisas que são importantes e só Marcos alcança de forma resumida, da forma como ele sempre fala, ele não entra em muitos detalhes, tá? Mas só ele identifica as coisas do jeito que elas são. Ele conta assim, ó, João Batista... você tá vendo os dois lá, dois amigos? João Batista, ele diz assim, olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, ou seja, nem de servir como servo de Jesus. E ao mesmo tempo, ele é usado por Deus para batizar Jesus e colocar Jesus como sendo o homem que também é Deus, o homem que se identifica também como Deus. Como é que a gente encontra a importância de Marcos contando isso? Ele coloca pelo menos 3 pessoas da divindade ali, né? Ele coloca Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo.
Eu tô falando no microfone aqui. Espera só um pouquinho. Ele coloca Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo como completando toda a mensagem, trazendo tudo que era importante, e a gente precisa realmente entender e sermos claros ao entender o que o apóstolo Marcos, o que o evangelista Marcos estava querendo dizer ali. Que tipo de coisa a gente pode aprender com essa citação quando ele fala sobre o batismo de Jesus? Quem é que consegue completar para mim, por favor? O pastor, importante é quando ele não menciona que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. Isso demonstra o quanto ele conhecia Jesus, o quanto ele estudava, o quanto ele já esperava. Então, o evangelho já vinha preparando, né, desde antes, anunciando a vinda do Salvador, e isso fica claro que eles conheciam, eles iam a fundo, eles estudavam, de verdade, não era simplesmente vou fingir que estudo. Eles estudavam para a ponto de chegar, essa pessoa que está vindo, eu não sou digno de desatar nem a sandália dos pés, entendeu? Veja a tamanha santidade, né, que Jesus tinha, né, e que João conhecia, né? Não, e a gente pode colocar mais uma coisa, não era simplesmente uma santidade de alguém que não fez nada que era pecado, mas João o Batista e Marcos, obviamente, quando identifica isso, ele está colocando aqui, você sabe quem é Jesus? Ele ao mesmo tempo que é Deus, ele é homem, ele é humano e divino. Esses pontos são muito importantes, né? Evandro, você quer falar? Eu gosto muito dessa parte aí que mostra Jesus sendo 100% Deus e sendo 100% humano. Quando a gente lê o livro, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações, a gente vê ali que Ellen White, né, inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, ela fala que Jesus ele é a ponte sobre o abismo. E o que é o abismo? É a separação que houve entre o homem e Deus. Quando o pecado entrou no mundo, houve uma separação. O ser humano se separou de Deus. E Ellen White fala que com a sua parte humana, ele segura a mão da humanidade, com a sua parte divina, ele segura na mão de Deus, unindo as duas partes novamente, sendo exatamente uma ponte sobre o abismo. Olha a sensibilidade de Marcos diante da missão de Deus, diante da missão de Jesus, né? Mostrando que ele veio aqui com o objetivo de nos salvar, de nos levar de novo próximo ao Pai, de nos levar, de nos restaurar mais uma vez. E eu acho isso algo lindo. Não é o ser humano e as suas capacidades que vão fazer isso. Não é a inteligência que ele possui, não são a quantidade de talentos que ele tem, mas é Jesus, com a sua parte humana e a divina, nos unindo novamente. E como ele fala essa parte humana, quer dizer que ele me entende. Ele entende você também. Ele sabe quais são as suas fraquezas, sabe quais são as suas limitações, sabe quais são as suas dores. Ele está dizendo, eu te entendo. E por entender você, eu estou aqui para te salvar. E essa é uma parte que eu acho linda no livro de Marcos. Citando o livro de Marcos, em Marcos 1:1. Então, a primeira coisa que Marcos fala, a primeira frase que ele escreve é assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é? O Filho de Deus. Quem era o Filho de Deus? Ele está dizendo assim, olha, Jesus não é simplesmente um homem. E ele já coloca como Cristo, né? Essa expressão Cristo não é o nome de Jesus. O nome de Jesus é Jesus. Como se fosse um João, um Genival, um Evandro. Jesus é o nome. Só que Cristo já é um título. Ele já está colocando aqui, olha, Jesus é o enviado, é aquele que veio para salvar, é aquele que veio para nos resgatar. E mais, ele não é só um ser humano que apareceu. Ele não é alguém que nasceu só de Maria, mas ele tem uma concepção divina. Ele veio como um filho de Deus. Isso é maravilhoso, é cheio. Sabe que já me puxa aqui quando eu falo sobre esse aspecto Deus e homem, é que eu preciso voltar agora lá no verso para memorizar. Aquele primeiro verso que nós lemos, Marcos no capítulo 1, nos versos 14 e 15. Porque no verso 15, identifica o que Jesus dizia quando ele saiu do batismo e foi pregando para Galileia. Mas ele dizia assim, ó, o tempo está cumprido. Que tempo era esse que estava cumprido, hein?
Vocês conseguem me mostrar aí que tipo de tempo era esse? Porque o batismo de Jesus é um marco na história profética. A gente estava falando sobre profecia no último trimestre, então eu preciso puxar aqui pelo menos uma pinceladinha, né, de profecia agora, para poder lembrar a gente como é que era. Quando a gente estudou sobre as 2.300 tardes e manhãs, a gente falou sobre o tempo. E o próprio Jesus dizia que o tempo estava cumprido. Que tempo era esse, hein? Quem me ajuda aí? Pastor, eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu tenho uma experiência com isso aqui, que eu fiz o meu primeiro ano bíblico, eu estava lá estudando a Bíblia, eu estava lá nos evangelhos, e eu vi aquela mulher que pediu para Jesus ajudar com a filha que estava endemoniada, e Jesus usa uma historinha de cachorro ali, né? Fala, por acaso posso dar a comida das crianças para os cachorrinhos? E a mulher replica, falando, não, mas eles se alimentam daquilo que cai da mesa. E aí Jesus fala, mulher de grande fé. E da primeira vez que eu li, eu falei, como assim mulher de grande fé? O que tem a ver se alimentar de migalhas de mesa com fé? O que está acontecendo aqui? E eu só fui entender em Daniel no outro ano, no meu segundo ano bíblico, quando eu cheguei na profecia, que 70 semanas estava determinada para o povo de Deus. Ou seja, havia uma grande profecia de 2.300 anos, está lá em Daniel capítulo 8, 14, mas ele dividiu em partes, e uma dessas partes, que são 490 anos, estava separado para os judeus. Deus separou para eles. Então, estava chegando ao fim desse tempo. O tempo estava se cumprindo. E Jesus chegou no tempo certo. Já estava planejado, já estava profetizado nessa profecia. E aí, então, ele estava ali, ainda dentro do seu ministério, ainda dentro do período dos 490 anos. E quando ele falou com essa mulher, e aqui eu vou parafrasear rapidamente, ele estava falando assim, mulher, é o seguinte, tem uma profecia de 490 anos, e essa profecia é para o povo judeu. As bênçãos são para eles, não é para quem é de fora, porque você não é judia. Mas ela falou para Jesus, Jesus, eu sei disso, mas eu sei que o Senhor tem um coração tão grande, tão amoroso, tem uma bênção aí para mim, tem uma bênção aí. E aí Jesus fala, você tem muita fé mesmo. E é nesse contexto, então, que ele fala, você tem grande fé, você entendeu quem eu sou, você sabe do meu amor e sabe da minha misericórdia. E ali aquela moça foi curada. Ou seja, existe uma profecia que já determina o tempo. E esse tempo já havia chegado, e é por isso que Jesus estava ali. Marcos, ele compreendia exatamente as profecias. Ele compreendia o tempo que Jesus viria. Ele sabia que Jesus ia sofrer, ele entendia que Jesus ia morrer também, e ele sabia da importância de o evangelho ser pregado, porque o reino de Deus estava muito próximo. Exatamente. É legal quando eu entendo a profecia, que já foi citada no trimestre passado, porque na última contagem de 7 anos, que é o último momento, é quando então Jesus inicia o seu ministério, e quando ele começa o seu ministério é no dia do batismo dele, é quando no ano 27 ele é batizado, e aí depois disso acontecem os eventos que nós conhecemos como a vida de Jesus, a pregação dele, até o dia, no ano 34, quando acontece o evangelho sendo levado para os gentios. Ótima alusão que você fez, Evandro, muito bom, porque é só depois do ano 34 que agora o evangelho começa a ser invertido e pregado para fora de Jerusalém. Porque a primeira ideia de Jesus, a primeira ideia de Deus era que o povo de Israel fosse um tipo de um imã, para que todo mundo fosse até algum judeu e descobrisse sobre Jesus. Só que até hoje eles não entenderam essa história bíblica. Eles ainda não entenderam ou não quiseram compreender, não quiseram aceitar Jesus como o Salvador. E é por isso que a gente precisa hoje repetir e repetir que nós aqui entendemos Jesus como nosso Salvador. E o apóstolo Marcos entendia isso. É por isso que ele coloca, e eu vou falar uma coisa que eu sempre acho, viu, Evandro? Nenhuma palavra na Bíblia está lá por acaso, e nenhuma história na Bíblia está lá por acaso. Cada história, cada palavra, cada expressão tem o seu poder, na verdade tem a sua importância, porque o apóstolo Marcos começa dizendo ali, o seu tempo foi cumprido. Ele podia ter escolhido qualquer palavra de Jesus. Jesus falava muitas outras coisas, mas ele entendeu que aquele era o momento para falar para o povo que estava fora de Jerusalém
porque esse evangelho foi escrito para o povo de fora de Jerusalém, que o tempo dele estava feito, e que o tempo do povo de Israel já estava acabado, ou seja, eles deveriam sim retornar a Jesus agora como pessoa, e não mais como povo, e por isso a gente podia, a partir de agora, como diz o evangelho, buscar ao Senhor com as forças que ele colocar na nossa mão a partir do trabalho do Espírito Santo. Nós fomos chamados porque o tempo está cumprido, porque o reino de Deus está próximo, e porque o chamado de Jesus para a gente é sempre: arrependam-se, creiam no Evangelho, sejam guiados pelo Espírito Santo, sejam guiados por Deus, porque essa é a única forma de encontrar a salvação. Eu queria jogar lá para o Genival de novo, mas entendendo um pouquinho que a gente já compreendeu que Jesus é Deus e Jesus é homem. Nós já entendemos que Jesus veio no tempo determinado. E agora eu te jogo, Genival, uma pergunta bem difícil aí, ver se você consegue me ajudar. Por que o Evangelho de Marcos, então, é importante hoje para a gente? O que é que o Evangelho de Marcos tem de diferente que podia agregar na nossa vida ao terminar o estudo da nossa lição aqui agora? Como é que a gente entende que ele foi importante para a gente? Você consegue colocar para a gente? Olha, eu consigo destacar o seguinte, que na nossa caminhada nós podemos fracassar. Que pena, a internet dele caiu. Eu tô pensando aqui o que ele podia falar na nossa caminhada. Então eu vou tentar colocar o que eu acho aqui, depois eu passo pro Evandro lá. Eu acho que o Evangelho de Marcos ensina a gente muitas coisas, com certeza. Nós vamos estudar todas elas daqui nos próximos dias e nos 2 próximos meses, né? É um trimestre onde nós vamos estudando. Só que algumas coisas são realmente importantes, e uma delas é que Jesus está quase voltando. O Evangelho de Marcos é claro nisso. Quando ele fala apontando Jesus aos gentios, ele está dizendo para a gente: Jesus está quase retornando, porque o Evangelho dele não é escrito quando Jesus estava aqui, mas ele escreve depois que Jesus vai embora. E agora eu abro meu coração e permito que Jesus toque meu coração. Evandro, como é que você completa aí para mim? Fala mais alguma coisa. Pastor, eu vejo que o Evangelho de Marcos, apesar de curto, é um evangelho muito maduro, é um evangelho com muitas palavras que mostram a promessa, o quanto nós somos amados, querido. Mas o que eu mais vejo no Evangelho de Marcos é uma pressa para nos prepararmos, uma pressa para anunciarmos, porque o retorno do Senhor Jesus, como o próprio pastor falou, está muito perto, está muito próximo. Eu gostaria de comparar Marcos quase como um Martin Luther King. Martin Luther King tem um discurso muito conhecido, I am a dream, ou seja, eu tenho um sonho. E ele, durante o discurso dele, ele fala muitas frases que começam falando sobre exatamente os sonhos que ele possui. E entre todas as frases que ele vai falando ali, Martin Luther King, eu não tenho todas de cor, é claro, ele fala: eu tenho um sonho. E ele conclui essa frase falando que a glória de Deus seja revelada. E isso é muito interessante. E eu acho que esse era o grande sonho de Marcos para aquele tempo, para a sua época. E esse deve ser o grande sonho para a nossa época também. Marcos, essa primeira lição de Marcos me trouxe muito isso ao meu coração. Qual é o meu sonho? Meu verdadeiro sonho? Meu verdadeiro desejo? É estar na igreja apenas porque eu quero frequentar a igreja, ou por aquilo que a igreja está pregando e falando? Jesus vai voltar. Eu sou adventista porque eu quero ter uma religião como todo mundo tem, como os 90 e poucos % da população tem, ou porque eu acredito que há um advento, alguém há de vir, e esse alguém é Jesus. Então essa primeira lição, se eu fosse concluir sobre elas, o que é que ela me fez sentir é de que Jesus está voltando. Eu preciso me preparar. E não apenas me preparar, mas ajudar as outras pessoas a entenderem essa mensagem, que é verdadeira, que vai se cumprir, como já cumpriu muitas coisas. E esse é o momento de nos entregarmos como nunca às mãos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bom. Eu estou tentando colocar aqui o Genival de novo, mas parece que a internet dele não está segurando, então que pena. Mas eu vou concluir dizendo outra coisa no caminho aí que o Evandro falou.
a gente não tem ideia do quanto é importante os resumos das coisas, vai? Só para poder explicar esse ponto, eu acho que é legal que ele colocou. O Evangelho de Marcos, ele é o menor deles, mas é um evangelho muito maduro, ele é um evangelho muito importante. E por que eu coloco isso daqui? Eu lembro que o meu professor de arte de falar em público, ele dizia assim, ó, se você quiser que eu fale 2 horas, me pede 5 minutos antes. Se você quiser que eu fale meia hora, me pede 1 semana antes. Se você quiser que eu fale 5 minutos, me pede pelo menos 2 meses antes. Porque para eu colocar tudo isso em resumo, eu preciso me preparar muito mais. Então, quando eu vejo Marcos falando, eu vejo alguém que se preparou, alguém que estudou, alguém que compreendeu a palavra, alguém que estava preocupado em passar a real mensagem sobre o que Jesus é e quem ele é para mim e para a sua vida. Por isso, se entregue a Jesus hoje. E Genival, você voltou aqui, por favor, suas últimas palavras, e aí nós encerramos com a sua oração aí, por favor. Gente, me perdoa, rapaz, o link caiu aqui. Aconteceu uma série de coisas aqui. Eu iniciei a minha fala e logo... Caiu de novo. E caiu de novo. Que pena. Não tem problema. Eu vou agradecer o Genival depois, eu falo com ele no particular, mas já digo aqui, olha, muito obrigado, Genival. Quando você estiver assistindo o vídeo aqui, que Deus abençoe você, que Deus te guie sempre. É uma pena que você não conseguiu terminar com a gente, mas a gente sabe que Deus te usa e vai continuar te usando. Evandro, muito obrigado porque você esteve aqui junto com a gente. A suma de tudo que a gente falou aqui lembra de se entregar a Jesus. Lembra que o tempo está próximo, que ele está voltando e que nós aqui precisamos sim, mais uma vez, nos entregar ao Senhor Jesus. E eu vou terminar fazendo oração, tá bom? O Evandro orou no começo, Amém. Tem uma hora agora no final para pedir a bênção de Deus. Vamos falar com ele? Deus querido, muito obrigado por mais uma oportunidade de abrir a sua palavra, de aprender mais o Senhor e de, nesse dia aqui, nos lembrarmos do seu poder grandioso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos usou e falou através de tantas outras pessoas, assim como falou através de Marcos sobre a sua palavra. Nós aqui queremos ser usados pelo Senhor, queremos também ser mensageiros, como Marcos foi, e queremos ter a nossa vida entregue e completamente entregue nas tuas mãos. Fica ao nosso lado, abençoa Genival, abençoa Evandro, abençoa nossas famílias e abençoa também as nossas igrejas, Pai, para que o Senhor esteja com cada um de nós, para que o máximo de pessoas possa ir conosco para o céu, para que nós venhamos estar contigo um dia lá no céu. Fica com a gente, nos abençoa, nos perdoa pelos nossos pecados e nos dá, por favor, mais uma semana com mais um estudo da lição da Escola Sabatina para aprendermos mais sobre o Senhor. Aqui te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Valeu, amigos. Genival, obrigado. Pena que você não conseguiu terminar aqui, mas que Deus abençoe você. Evandro, de novo, muito obrigado. Deus nos guie e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.